Aham, pensou que eu estivesse dormindo, mas eu enganei vocês. É porque hoje nós vamos falar da importância da expressão corporal. Nas nossas duas últimas aulas, nós comentamos e falamos sobre a importância da expressão facial, pois ela vai representar muito bem aquilo que nós estamos sentindo, seja felicidade, tristeza, raiva, nervosismo, gargalhada, enfim, ela vai representar o que estamos sentindo naquele momento. E no caso de um ator ou de uma atriz, vai representar aquilo que o personagem está sentindo. É o exemplo que eu dei para vocês, que realmente temos o corpo como a principal ferramenta de trabalho, pois é com ele que a gente vai representar aquilo que estamos sentindo e também a história que a gente quer passar. Se a gente for parar para analisar no nosso dia a dia e desde sempre, a expressão facial e a expressão corporal são a maneira mais simples e até mesmo involuntária que nós temos de nos comunicar, de realmente manifestar aquilo que estamos pensando ou sentindo. E a expressão corporal é a maneira mais primitiva que o ser humano tem de se comunicar. Lembram historinhas, por exemplo, de homens nas cavernas que realmente eles iriam representar ali, realmente fazendo muitos gestos, porque naquela época não existia uma linguagem a qual eles poderiam se comunicar através de palavras, então eles tinham que utilizar o corpo para se comunicar. Então, se estava com calor, se estava com frio, se estava nervoso, não existia palavras, e sim somente as expressões corporais e também com o auxílio da expressão facial, que ajuda muito, principalmente nessa questão de sentimentos, quando a gente está falando se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. Mas, de fato, o corpo ajuda muito nesse entendimento da pessoa que está recebendo a informação. E um detalhe muito importante também é que nós prestamos mais atenção naquilo que é visual do que aquilo que a gente escuta, ou seja, automaticamente nós vamos prestar mais atenção na expressão que a pessoa está fazendo do que na verdade aquilo que ela está falando. Um vai complementar o outro. E agora, se a gente tem mais visual, realmente um auxílio grande do corpo para comunicar a pessoa, o entendimento do outro vai ser muito melhor. Um exemplo disso é se eu vou contar que eu fui pescar, por exemplo, e peguei um peixe muito grande, você já prestou atenção mais naquilo que eu representei com o meu corpo do que aquilo que eu falei. E a sua percepção foi muito melhor porque eu representei de fato visualmente com a minha expressão corporal. Ou se eu falei que eu não pesquei nada, eu só peguei peixes pequenininhos, então você de fato já prestou atenção mais na minha expressão, no meu gesto, do que aquilo que eu estou falando. E no teatro isso é muito importante porque a plateia, o nosso maior desafio é chamar a atenção dela o tempo todo, porque automaticamente uma pessoa, ela, passado 10, 15 minutos, já começa a de certa forma, ficar um pouco mais distraída. É normal do ser humano, né? A gente não consegue ficar tanto tempo concentrado em algo. Então, a maneira mais fácil que a gente tem de chamar a atenção da plateia é realmente se movimentando bastante. E também vai ser o assunto para outra aula, que é a expressão vocal, é onde eu posso falar mais alto e chamar a atenção da plateia. Só que isso é assunto para um próximo vídeo. Estamos falando do corporal, do visual. E quanto mais eu me movimento, mais expressões eu faço, mais atenção eu chamo do público. É muito diferente se eu pegasse, por exemplo, ficasse sentado aqui e só lendo para vocês. A expressão corporal é isso, 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 isso. Não dá certo, fica chato. Então por isso que realmente é importante a expressão corporal, porque é onde eu chamo a atenção. E é o que eu tento fazer, por exemplo, quando gravo um vídeo, quando eu vou explicar. Eu realmente chamo mais a atenção de vocês pela expressão corporal. A gente até brinca que, dependendo de certas pessoas, se a gente amarra os braços e a mão, a gente não consegue nem falar, a gente não consegue se comunicar, porque a gente já está habituado, a gente já é natural, já é
uma forma, assim como eu coloquei para vocês, uma maneira involuntária do nosso corpo de se comunicar, certo? Agora vamos falar então de uma dinâmica para a gente trabalhar muito bem essa questão da expressão corporal. A dinâmica que eu quero trabalhar com vocês será a dinâmica das velocidades. Como que funciona? O nosso corpo ele vai trabalhar com velocidades também. Se eu estou, por exemplo, muito cansado ou se eu estou com preguiça, automaticamente o meu corpo ele vai trabalhar de uma maneira mais devagar. Então, movimentos mais lerdos, movimentos mais demorados, mais devagar, de fato. Agora, se eu estou com pressa, se eu estou nervoso, se eu estou apreensivo com alguma coisa, ou desesperado para fazer alguma coisa, de fato eu vou ter expressões mais rápidas. Então eu vou estar desesperado, os meus movimentos serão mais rápidos, mais elétricos, certo? Então vamos imaginar um grande velocímetro na nossa tela. Vamos colocar aí, olha lá. Eu tenho então a velocidade de número 3. A velocidade número 3 é o que o tio Igor vai considerar como a nossa velocidade normal, certo? Então a velocidade que a gente faz no dia a dia, a nossa velocidade que a gente está agora, que eu estou conversando agora. Então, se a gente leva a velocidade para número 2, então eu vou estar fazendo uma velocidade um pouco mais devagar. Se eu vou para a velocidade número 1, eu vou ainda mais devagar. E se eu vou para a velocidade número 0, eu paro totalmente, é estátua. Agora, se eu vou para a velocidade número 4, automaticamente eu tenho expressões um pouco mais rápidas. E se eu vou para a velocidade número 5, é de fato o máximo, o mais rápido que eu consigo fazer. Então, vamos voltar. Número 3, a minha velocidade normal. Número 5, a velocidade mais rápida que eu consegui. Número 1, a mais devagar que eu consegui. E a número 2 e a número 4 é o meio termo de tudo isso, ok? Onde eu quero chegar? Qual que é a brincadeira? Qual que é a dinâmica que vocês vão ter que trabalhar aí para realmente entender esse assunto? Vamos imaginar então que vocês são, por exemplo, uma galinha. Então você vai trabalhar uma expressão fazendo uma galinha, por exemplo. Ok? Então vocês vão trabalhar a expressão de galinha, por exemplo, na velocidade número 2. Então vai ser uma expressão bem mais devagar. Se eu tenho uma expressão, por exemplo, na velocidade número 5, vai ser o mais rápido que eu consigo fazer. Se eu tenho a velocidade número 1, é o mais devagar que eu consigo fazer. E aí vocês podem ir trocando as expressões e trocando as velocidades. Então você pede, por exemplo, para o seu responsável, para o seu pai, para sua mãe, seu irmão, sua avó, todo mundo que esteja aí para trabalhar com você. Então, por exemplo, imite a galinha na velocidade número 1. Então ela vai lá. Depois ela vai trocar você. Velocidade número 5. Aí você. Depois ela pode trocar com você. Por exemplo, pode pegar uma abelha. Então você vai na velocidade número 3. Na velocidade número 2. Na velocidade número 1. Na 5. E aí a ideia é que você vá trocando tanto os animais, ou por exemplo, correndo, é muito legal também. Correndo na velocidade número 1. Aí você vai. Correndo na velocidade número 5. Aí você vai. E aí você vai trocando. E se der tudo certo, você filma esse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito engraçado. Mais engraçado do que as outras dinâmicas.
grave um videozinho e manda pro tio Igor ver se deu tudo certo, se foi engraçado e que, principal, vocês conseguiram trabalhar bem as expressões corporais. Combinado? Então, até o próximo vídeo.